Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Vamos, nessa ocasião, orar ao Senhor. Senhor Deus, que estás nos céus, como é bom mais uma vez estarmos diante de Ti, Pai. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, nos conduza para ensinos que venham trazer sabedoria e, acima de tudo, ensinos que nos conduzam mais para perto de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é um tema muito importante para a nossa vida cristã. O tema é falsa fé. Como assim, Davi? É possível ter uma fé falsa? É o que nós vamos descobrir no texto de hoje. Abra a sua Bíblia no livro de Judas. O livro de Judas é bem fácil de achar. Você vai para o último livro da Bíblia, chamado Apocalipse. O livro anterior é o livro de Judas, que tem apenas um capítulo. Então a gente vai ler o versículo 4, que diz assim, ó: Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Davi, o que é que o texto quer dizer hoje? Judas estava chamando a atenção, e antes de nós nos aprofundarmos na meditação de hoje, esse Judas não era o Iscariotes, a pessoa que traiu Jesus, tá? Ele é outro Judas. No versículo 1, ele se identifica de maneira mais abrangente. Mas voltando ao assunto de hoje, o que ele estava chamando a atenção, que já na época dele, na época dos apóstolos, haviam pessoas que entravam dentro da igreja com o propósito, de certo modo, de desviar as pessoas do caminho. Rapaz, existe esse tipo de gente? Rapaz, é só o que existe. Às vezes a gente pensa, como é que a pessoa se presta a tal serviço? Sinceramente, eu não sei lhe explicar. Eu não sei se é maldade no coração, eu não sei se é ignorância. Eu sei que Satanás se aproveita de tais pessoas para, de certo modo, causar burburinho e discórdia dentro do meio do povo de Deus. Desde a época apostólica até os dias atuais, existem pessoas que, como o texto bem mencionou, são consideradas ímpias, ou seja, que praticam o mal, praticam o pecado, né, de maneira deliberada. E aí essas pessoas, elas procuram, de certo modo, introduzir heresias. Heresias são ensinamentos que são contrários às doutrinas de Deus. Eu gosto muito de lembrar, quando fala nesse assunto, da época quando a igreja cristã, ela de certo modo foi caindo nas trevas espirituais. Isso aconteceu ali na época de Constantino, se eu não me engano, por volta do século IV, século V. Ali, naquela época, foram introduzidas várias coisas erradas dentro do meio do povo de Deus, inclusive a guarda do domingo. Foi na época de Constantino, que era um imperador romano pagão, que adorava ao Deus Sol. Ele falsamente se converteu ao cristianismo e, por meio dessa sua falsa conversão, dessa sua falsa fé, ele começou a introduzir coisas erradas dentro do povo de Deus. O que Judas, por meio de sua carta, chama a atenção é: tenham cuidado com tais pessoas. Nós precisamos conhecer essas pessoas para nós termos discernimento para não seguir elas. Davi, como é que eu vou conseguir identificar se uma pessoa é um falso mestre ou um verdadeiro mestre? A Bíblia ela dá um segredo e um princípio que deve nos nortear e é suficiente para nós. Pelos frutos conhecereis. Nós só conhecemos algumas pessoas com um determinado tempo. Ou seja, teoricamente e na verdade, na prática, essas pessoas que têm, como posso dizer, uma inclinação errada, um direcionamento errado, elas mesmas vão cair nos próprios passos, vão tropeçar nas próprias pernas. Mais cedo ou mais tarde, um falso mestre, ele vai demonstrar que é um falso mestre. O que nós precisamos é ter a presença do Espírito Santo para discernir, nessas ocasiões, que essas pessoas não devem ser seguidas. Na verdade, elas devem ser isoladas, para assim causar o mínimo de dano possível. Quer um exemplo bem claro sobre esse assunto? Lúcifer, ele foi um falso mestre. Uma pessoa que suscitou uma falsa fé. Por meio de sua influência, por meio de seus enganos, por meio de sua heresia, ele levou a terça parte
do céu. Eu quero encerrar o nosso momento com Deus contando uma historiazinha que a meditação trouxe e eu achei bastante interessante. A história fala que uma certa pessoa sempre admirava os adesivos que tinha no carro dizendo assim, foi Deus que me deu, presente de Deus, algo desse tipo. E aí essa pessoa, de certo modo, ficava feliz, porque demonstrava que a pessoa que possuía tal veículo era grata a Deus, né? Botava ali no adesivo uma demonstração de sua gratidão. Até que um dia ele se deparou com a notícia, e essa notícia dizia o seguinte, que um dos grandes traficantes do Brasil, ele presenteava os seus parceiros com veículos, e esses veículos já iam com essa inscrição, de certo modo, para lembrar a pessoa que estava recebendo o presente de quem foi que ela recebeu aquele veículo. É como se fosse uma marca, uma inscrição. E aí ele, de certo modo, teve um choque de realidade. Ou seja, nem tudo aquilo que parece é. E eu e você precisamos ter muito cuidado com isso. Tá certo? Hoje, o nosso momento com Deus, falamos sobre o tema falsa fé. E eu e você precisamos ter cuidado muito com isso, para não estarmos trilhando o caminho da falsa fé. Nosso encontro está marcado para amanhã. Papai do céu te abençoe no dia de hoje, tá bom? Eu te vejo aqui, pela graça de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.